paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, editora Betel, deste segundo trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus, a relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Hoje estaremos comentando a 9ª lição desta revista, cujo título é A Igreja e sua Organização. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos orar, buscando a direção do Espírito Santo de Deus. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui agradecidos, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela vida que Tu nos destes e pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos neste momento que Tu venhas a nos abençoar, direcionar com Teu Espírito Santo esta pré-aula. Senhor, nos ajude a entender a Tua Palavra. Abençoe a cada um dos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo neste momento. Que a Tua graça e a Tua paz seja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero aqui agradecer a sua participação neste canal. Lembrando sempre que todos os likes e comentários deixados aqui por você são muitíssimo importantes para fortalecimento deste trabalho. Se você quer contribuir com esta obra, continue divulgando estes vídeos, compartilhe com outros irmãos, porque o nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora e ative as notificações para receber em primeira mão as nossas postagens. Lição 9. A Igreja e sua Organização. O texto áureo de hoje encontra-se em Efésios, capítulo de número 4 e o versículo 11, e assim diz a palavra de Deus. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade aplicada de hoje nos diz que a organização da igreja serve o propósito de perpetuar o trabalho de Cristo e criar as condições mínimas de subsistência. Os textos de referência de hoje encontram-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos 2 e 3, Atos, capítulo 14, versículo 23 e Tito, capítulo 1, verso 5. Assim diz a palavra de Deus. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O primeiro objetivo dessa lição é explicar a função básica do ministério. Na pré-aula da primeira lição desta revista, A Igreja e o Plano Divino, estudamos que existe a Igreja invisível, a Assembleia Universal, composta por todos os cristãos de todas as épocas, sendo, portanto, um organismo vivo, composto por todos os salvos que conservam sua identidade espiritual, que caracteriza o corpo de Cristo. Já vimos também sobre a igreja visível, local, que tanto se refere ao edifício, ao templo, onde as pessoas congregam, como também ao grupo de pessoas que se reúnem com a finalidade de congregar e prestar culto a Deus. A Igreja do Senhor é um organismo vivo, que produz vida, mas ao mesmo tempo também é uma organização, que possui uma estrutura e forma, com o objetivo de que tudo funcione bem para cumprimento de sua missão aqui na terra, que é adorar a Deus, edificar os irmãos na fé e evangelizar, fazer discípulos de todas as nações, conforme Mateus 28, 19 e 20.
Para que essa obra seja realizada, o Senhor estabeleceu a liderança da igreja para servir, conduzir e ajudar seu povo. O propósito da organização da igreja é tríplice. Em primeiro lugar, o nosso Deus é um Deus de ordem. Sua criação funciona com precisão, cada coisa no seu devido lugar. No princípio do livro de Gênesis, lemos a história de um Deus organizando o caos primitivo. Como poderia a igreja, que é o corpo de Cristo, ser desorganizada? Em segundo lugar, a organização visa a eficiência. Há muito trabalho a fazer e o tempo é pouco. Se não houver uma perfeita coordenação na igreja, perderemos muito tempo fazendo pouco trabalho, verdadeiramente efetivo. Em terceiro lugar, a organização evita a má distribuição de atividades, assegura o controle, sem o qual pode ocorrer injustiça no seio da igreja. Para que a igreja cumpra com eficácia sua missão aqui na terra, é necessário que tenha uma organização de trabalho, um corpo ministerial que propicie as condições necessárias para o seu crescimento e subsistência. Nós sabemos que dentro das nossas igrejas criamos os departamentos, que são uma forma de organização da igreja, como o departamento de senhoras, o departamento infantil, da escola bíblica dominical e outros. Tudo isso para que a igreja fique organizada quanto ao seu trabalho. Tópico 1. O ministério. A palavra ministério tem a sua origem no latim ministerium, que significa cargo, incumbência, comissão, serviço. Eclesiasticamente falando, entende-se por ministério o desempenho de um serviço religioso especial, como, por exemplo, o dos levitas, sacerdotes e profetas no Antigo Testamento, conforme o primeiro livro de Crônicas 6:32, 24:3, Zacarias 7:7, a atividade desenvolvida pelo Senhor Jesus até a sua ascensão, Lucas 3:23, e como o dos apóstolos, Atos 1:25. Também trata-se do cargo ou ofício de ministro, 2 Coríntios 6:3, 2 Timóteo 4:5. O ministério é o serviço cristão, que desempenha as funções básicas e organizacionais com o propósito de manter e dar crescimento à Igreja de Cristo. O comentarista diz neste subtópico que as principais funções do ministério são a pregação da palavra e a administração das coisas do Senhor. O ministério não é uma profissão, como muitos estão pensando por aí, e contribuído para que a verdadeira vocação para a obra de Deus seja até abolida de muitas igrejas, dando lugar ao profissionalismo ministerial tão comum nos nossos dias. Ultimamente, temos visto muitos ministros mercantilizando a fé de uma igreja para outra, gerando uma falsa religiosidade que nada tem a ver com a verdadeira obra de Deus. De acordo com a Bíblia, ministério cristão é vocação e chamada divina, e não uma forma de se ter um emprego, de ganhar dinheiro e sustento fácil. Uma equivocada maneira de pensar que não é tão recente assim. Basta lermos Juízes, capítulo 17, o versículo 7 ao 13, para vermos o mau exemplo de um jovem levita que via o seu ministério como um cabide de emprego, no exercício do qual teria o seu sustento garantido, sem se importar com a forma totalmente errada de ministrar, fora dos propósitos de Deus. Esse pervertido pastor particular foi posteriormente convencido pela tribo de Dan a tornar-se o sacerdote oficial dela, conforme Juízes 18, 14 ao 20, cometendo um erro atrás do outro. Hoje em dia, muitos têm agido de forma semelhante, sem nenhuma vocação ou compromisso com Deus, com a sua palavra e com a liderança da sua igreja, agindo de forma autossuficiente e insubordinada, dando trabalho para o seu pastor e muitas vezes trazendo escândalo para o corpo ministerial da igreja. O ministério eclesiástico é coisa séria, é chamada de Deus para o serviço cristão e não apenas a vontade de servir, e deve ser exercido para a glória de Deus e não do homem. Ainda sobre ministérios,
Vejamos o que diz a Bíblia. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 aos Coríntios 12, 4 ao 6. Subtópico 1.1. Os ministros. Chamamos de ministros aqueles que servem a Deus e também aos irmãos, à igreja. A exemplo do Senhor Jesus, o ministro deve assumir a condição de servo. Sobre o desejo de ser um ministro de Deus, vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3:1. Aspirar é desejar, mas não é suficiente apenas desejar fazer a obra de Deus, pois não se trata de um teste vocacional. Ninguém pode fazer a si mesmo ministro de Cristo. Tem que ter chamada de Deus para isso. A excelência aqui está na obra e não existe maior honra do que servir a Deus e a sua igreja com humildade e gratidão. O comentarista chama a nossa atenção dizendo para não acharmos que o exercício do ministério seja um caminho fácil ou de pompa e que a escada eclesiástica é para baixo e não para cima, pois o maior servirá o menor. Mateus 18:4, 23:11. A missão que Deus tem confiado aos seus ministros de anunciarem as boas novas do Evangelho de Cristo se reveste de tanta dignidade que os próprios anjos do Senhor anelaram fazê-la. 1 Pedro 1:12. Infelizmente, muitos ministros despreparados e sem vocação divina estão descentralizando a Cristo de suas mensagens e fazendo deles mesmos o princípio e a razão de ser deste ministério, contrariando a palavra de Deus. O que cada ministro de Deus tem que entender é que ele trabalha com a alma eterna dos homens e sua obra determinará a eternidade de muitos seres humanos, segundo aos Coríntios 2, 15 e 16. Subtópico 1.2. O presbitério. Lemos na Bíblia Sagrada as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4:14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo incentivou Timóteo a ser diligente, lembrando e aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbitério, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Na igreja primitiva não havia praticamente diferença entre presbítero, bispo, pastor e o apóstolo. Paulo usava essas palavras para designar o ministro cristão, sobre cujos ombros pesava a responsabilidade pela administração, ensino e proteção do rebanho do Senhor na terra. Em nossas igrejas, na prática, o presbítero pode exercer as mesmas atividades do pastor, apacentando a igreja quando necessário e por este autorizado, devendo sempre lembrar que ele não é o pastor da igreja, mas deve trabalhar sob sua direção e orientação e prestar-lhe conta dos seus atos. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa, 1 Pedro 5, 2 e 3. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus, 1 Timóteo 3,5. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa, ser apto a ensinar, 1 Timóteo 3, 2, 4. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido.
Mateus 20, 25 ao 28, Marcos 10, 42 ao 45. Outra responsabilidade do presbítero é ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tiago 5,14. Com o objetivo de exercer competentemente as suas funções, o presbítero deve ser uma pessoa temente a Deus, experiente, idônea e pronta a ser exemplo na sua igreja local. Subtópico 1.3, o diaconato. A palavra diácono no grego é diáconos e em geral significa servente, servidor, servo. No contexto de Atos 6, 1 ao 4, diácono é alguém encarregado de servir às mesas, ou seja, era a pessoa que ajudava os trabalhos de administração da igreja e cuidava dos pobres, das viúvas e dos necessitados em geral. O diácono também pregava o evangelho e ensinava a doutrina cristã. Atos 6, 1 ao 8. 1 Timóteo 3, 8 ao 13. Ao candidato ao diaconato, a Bíblia aponta os requisitos indispensáveis também para os dias atuais, em Atos 6, 3, que são ter boa reputação, ou seja, o nível moral acima de qualquer suspeita, ter bom testemunho de todos, ser cheio do Espírito Santo, devem ter participado da experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo e ser uma pessoa espiritual, dotado de habilidades comuns a um verdadeiro servo de Deus, como foi Estevão, diácono da igreja primitiva. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Deve também ser cheio de sabedoria para fazer uma boa administração, rejeitar as fraudes, a calúnia e a traição às quais todos estão sujeitos se não vigiar. Atualmente, o trabalho do diácono é muito diversificado na igreja. Ele serve também como porteiro, professor da escola bíblica dominical, recepcionista, auxiliar na distribuição da Santa Ceia, no trabalho social da igreja, etc., de acordo com a necessidade e realidade da sua igreja local. O segundo objetivo desta lição é definir as características do líder cristão. Tópico 2. A liderança cristã. Biblicamente falando, toda liderança procede de Deus, conforme Romanos 13:1, e o exercício dessa liderança põe em prática os dons, aptidões e o exemplo a serviço dos outros e também da igreja, para a glória de Deus. A liderança é uma necessidade para a vida de qualquer grupo e organização, inclusive para a Igreja de Cristo, a instituição mais poderosa da terra. Mateus 16, 18, a parte B do versículo. Reconhecemos que alguém possui uma autêntica chamada ministerial para a liderança quando se destaca nele ou nela o desejo sincero de ser servo e de compartilhar a própria vida. João 15, 13. Por outro lado, existem aspirantes à liderança cristã que podem ter más motivações, como a vaidade pessoal, como o desejo de sucesso e reconhecimento, Filipenses 1,15. O simples fato de se desejar ostentar uma credencial de ministro ou de receber salários da igreja para satisfazer o seu ego e a ambição se constitui pecado contra Deus. Quem aspira à liderança cristã deve suportar os desapontamentos, as frustrações, dificuldades, perseguições e desencantos da chamada ministerial, pois somente uma pessoa convicta do seu chamado tem forças para suportar as provações e depois ser aprovado por Deus. Subtópico 2.1. O exemplo. O verdadeiro líder exerce sua liderança pelo exemplo, influenciando pessoas pelo seu modo de ser e agir. Em tudo, o Senhor Jesus nos é o exemplo maior e Ele mesmo nos orienta na sua palavra. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. O apóstolo Paulo também nos aconselha: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
1 Coríntios 11, 1. Pare e pense um pouco. Será que neste exato momento você pode dizer com convicção as mesmas palavras do apóstolo Paulo para as pessoas que convivem com você? Se aplicarmos este princípio de imitadores de Cristo em nossas vidas, muitos erros serão evitados, muitos pecados não serão cometidos. Basta apenas analisarmos em cada atitude nossa, em cada palavra a ser dita, em cada decisão a ser tomada. O que Jesus faria em meu lugar? Subtópico 2.2. Autoridade moral. Podemos dizer que moral é o comportamento adequado de alguém perante a sociedade. Secularmente falando, conforme o conceito usual, algumas pessoas são especialmente respeitadas porque mantêm um comportamento exemplar, ou então porque se destacam pela conexão entre o que dizem e o que fazem. Estes indivíduos podem tornar-se uma autoridade moral para as pessoas ao seu redor e para o conjunto da sociedade. É um status que alguém possui por causa de sua trajetória ética e de seus valores e acabam se tornando exemplos. Para que um cristão tenha autoridade moral, deve aprender a ética cristã e viver conforme os padrões bíblicos de santidade e comunhão com Deus, para então corrigir os seus liderados quando preciso for, influenciar a sua família, a igreja e a sociedade pelo seu bom testemunho. Quem na igreja comete pecado moral grave fica desqualificado para o exercício pastoral e para qualquer posição de liderança na igreja local. 1 Timóteo 3, 8 a 13. Todo filho de Deus adquire autoridade moral quando vive na prática o Evangelho de Cristo, tendo uma conduta pautada na palavra de Deus. Subtópico 2.3. Dons ministeriais. Em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo diz que e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Assim, o Novo Testamento define os 5 dons ministeriais ou de liderança na igreja primitiva. Os apóstolos, com o sentido de emissários ou embaixadores, em seu sentido mais estrito, refere-se àqueles que viram o Cristo ressurreto, realizaram milagres e foram especialmente escolhidos por Jesus para anunciar as boas novas a todos, como testemunhas oculares de Jesus, sendo pioneiros em abrir igrejas por onde passavam. Profetas são aqueles que entregaram revelações diretas de Deus, preanunciando as ações do Senhor e reforçando o que ele já havia dito nas Escrituras. Os evangelistas são os pregadores do Evangelho, que evangelizaram e evangelizam pessoas cooperando com o Senhor para que elas creiam e tornem-se membros do corpo de Cristo. Os pastores fazem pela igreja tudo que um pastor, no sentido literal da palavra, faz pelas ovelhas. Alimenta, ampara, cuida, protege contra os inimigos. Os mestres são aqueles que receberam dons especiais para ensinar aos membros do corpo de Cristo. Mas quais são os propósitos desses dons? Em Efésios 4:12, Paulo afirma que é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pastores e mestres são chamados para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Encontramos outros ministérios no Novo Testamento, como em 1 Coríntios 12, 28, Romanos 12, 6 ao 8. Os cooperadores, Priscila e Áquila, também conforme Romanos 16, 13, e os diáconos, conforme Atos 6, 1 ao 6, 1 Timóteo 3, 8 ao 13, Romanos 12, 7. O terceiro objetivo dessa lição é citar as condições de ser membro. Tópico 3. A membresia. A Bíblia Sagrada identifica os cristãos como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12, 27. E, consequentemente, membros uns dos outros. Romanos 12, 5. Efésios 4, 25.
O propósito da membresia é que os cristãos convivam e ajudem uns aos outros a expressar a vida de Cristo e que desta maneira demonstre o amor e a unidade que devem caracterizar o povo de Deus. Sobre isso, vejamos as palavras do Senhor Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículos 34 ao 35. Subtópico 3.1. Os membros. A igreja é comparada com o corpo de Cristo. Como corpo, ela apresenta organização para que o organismo funcione adequadamente e em cada parte. É o viver em comunhão, partilhar uns com os outros a experiência da fé, é se submeter à doutrina de Cristo e à sua liderança. A principal característica de um membro da igreja é a regeneração, condição fundamental para alguém fazer parte da igreja. Ela é uma associação de pessoas nascidas de novo. João 3:3, Mateus 18:3. Sou eu e você, somos nós, e por isso é preciso haver unidade na igreja, o corpo de Cristo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. E seguir o conselho do apóstolo Pedro. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. 1 Pedro 3:8. Subtópico 3.2. Os desigrejados. O comentarista inicia este subtópico dizendo que os desigrejados é um fenômeno social de cunho eclesiástico, no qual pessoas que se dizem evangélicas deixam de congregar na igreja local. Estes são os que professam a fé em Cristo, vivem de modo digno, mas se recusam a participar da comunhão com o corpo de Cristo, não se submetendo à liderança da igreja. Sobre essa prática está escrito: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10:25. Vejamos o mesmo versículo na versão da Bíblia de Jerusalém. Não deixemos nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre mais, à medida que vedes o dia se aproximar. Quando deixamos de congregar, perdemos a comunhão com os irmãos em Cristo e os prejuízos espirituais são incalculáveis, podendo em muitos casos chegar à morte espiritual. Que sempre tenhamos o prazer que teve o salmista ao dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122 e o versículo 1. Subtópico 3.3. Privilégios e deveres. Muitos são os nossos privilégios como membros do corpo de Cristo. 1 Pedro 2, 9, 10. Somos agora povo de Deus, quando noutro tempo nada éramos. Vivíamos perdidos em nossos pecados, mas pela misericórdia de Deus fomos arrancados das trevas e hoje vivemos na sua luz, como povo que reinará com Deus para todo sempre. Somos agora filhos de Deus, somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3:9, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17. Somos embaixadores de Deus neste mundo, 2 Coríntios 5:20. Desfrutamos da presença do Espírito Santo de Deus e esperamos a volta do Rei Jesus, que breve virá para buscar a sua igreja. Mas temos também deveres, 1 Pedro 2, 11 ao 16. O dever de sermos fiéis e obedecer ao nosso Senhor, à igreja e sua liderança, contribuir com nossos dons, talentos e também financeiramente, amar uns aos outros, testemunhar o grande amor de Deus por nós, orar pela igreja,
manter relacionamentos transparentes com outros membros, promover a unidade do corpo, Efésios 4:3. Nós, Igreja do Senhor, temos que fazer a diferença neste mundo, no exemplo e na comunhão, para assim podermos cumprir a grande comissão, o ID de Jesus. Para concluir, assim, é possível afirmar que a organização e a ação do Espírito Santo não são excludentes, como atestado também na formação de Israel como povo de Deus. Deste modo, a institucionalização da igreja, conforme os princípios bíblicos, contribui para que as igrejas locais cumpram a missão dada por Jesus Cristo até que ele venha. Efésios 4:13. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, não se esqueça de visitar o blog revistaebd.com. Nele disponibilizamos subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada, os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista semanalmente e mais comentários. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.